O episódio a seguir aborda temas sensíveis como assassinato, suicídio e transtornos mentais. Recomendamos discrição ao espectador. Sandra Rivett era uma jovem do Reino Unido, extremamente compassiva e muito viajada. Sua coragem inabalável, força inconfundível e esperança incessante por uma vida melhor foram interrompidas por um assassinato horrível no outono de 1974, deixando todos que a conheciam na residência real de Lord Lucan e toda a Lower Belgrave Street, em Londres, em choque. Buscando respostas em um mar de mistérios que nos afogou a todos em dúvidas. Esta é uma análise do assassinato de Sandra Rivett e do desaparecimento de seu assassino, Ricardo João Bingham, 7º Conde de Lucan no distrito de Belgrávia, no Reino Unido, e a história de 50 anos de um dos crimes não solucionados mais complexos e infames de Londres. Sandra Rivett nasceu em 16 de setembro de 1945 em Basingstoke, Hampshire, no Reino Unido. Porém, a família permaneceu pouco tempo em Hampshire, quando ela tinha só 2 anos. Em 1948, a família Hansby se mudou da Europa para a Austrália, onde permaneceria pelos próximos 7 anos. Desde cedo, Sandra demonstrou uma personalidade única e uma curiosidade incansável sobre o mundo ao seu redor. Ela aprendia rápido e era criativa na lógica que seguia. E, embora não fosse muito extrovertida, sabia fazer amigos e se dava bem com seus irmãos em casa. Em 1955, Sandra e o restante da família Hansby voltaram para o Reino Unido, desta vez se estabelecendo em Croydon, no sul de Londres. Foi aqui que Sandra encontrou uma admiração que não tinha na Austrália e se tornou bastante popular entre os outros alunos da escola. Apesar de se enturmar, Sandra teve dificuldades acadêmicas, embora sua lógica e esperteza a tornassem uma jovem bastante inteligente. Suas notas não refletiam essa esperteza. Esses problemas acompanharam Sandra da escola ao ensino médio, e ela não conseguiu ingressar na universidade após o colégio. A realidade da situação frustrou Sandra no começo, mas ela acabou aceitando o resultado e passou a olhar para dias melhores. Não demorou muito para que os dias melhores chegassem. Sandra conseguiu um estágio como cabeleireira e trabalhou sob orientação próxima pelos 6 meses seguintes. Após aprender essa habilidade, Sandra focou no trabalho de secretária. Ela logo conseguiu trabalho como secretária em uma empresa local de Croydon, podendo morar em casa e fazer um trajeto curto. Infelizmente, depois de algumas oportunidades de emprego afortunadas, a sorte acabou para Sandra. Ela vinha se encontrando com um homem não identificado de vez em quando há meses, até que finalmente terminou de vez, e não estava lidando muito bem com o término. Chegando ao seu limite de saúde mental, Sandra se internou voluntariamente em um hospital em Red Hill, Surrey. Lá, ela foi tratada por sintomas relacionados à depressão, mas conseguiu se recuperar totalmente e voltar à sociedade. De volta à Grande Londres, Sandra conheceu João, um construtor e empresário respeitado no bairro. Depois de alguns meses de namoro, o casal ficou noivo e Sandra conseguiu outro emprego, desta vez como babá, para um médico que morava em Croydon. Em 1963, Sandra e João descobriram que estavam esperando um menino. 9 meses depois, em 13 de março de 1964, Sandra deu à luz Stefan, seu único filho. Apesar de terem um filho, o relacionamento de João e Sandra logo desmoronou. O noivado foi cancelado e Sandra voltou a morar com os pais em Croydon. Ela sabia que não conseguiria cuidar de um bebê recém-nascido e pediu que Stefan fosse adotado, evitando que o neto ficasse aos cuidados do Estado. O senhor e a senhora Hansby entraram com um pedido e acabaram sendo recompensados como pais adotivos de Stefan. Para se reerguer, Sandra mais uma vez mudou de carreira e se tornou auxiliar em um lar para idosos. Ao perceber que não tinha perfil para o hospital, ela pediu demissão e se mudou para morar com sua irmã em Portsmouth, Hampshire. Sandra iniciou mais um relacionamento, desta vez com um marinheiro da Marinha Real chamado Roger Rivett. Eles se casaram em 10 de junho de 1967 na cidade natal de Sandra, Croydon. Depois de um tempo, Roger conseguiu um emprego como carregador na British Road Services. Isso permitiu que Sandra conseguisse um emprego de meio período e continuasse como cuidadora, agora no orfanato Reedham, em Purley. 6 anos depois, em 1973, Roger trocou de carreira e virou motorista de caminhão-tanque na Esso, hoje ExxonMobil.
Isso levou Roger e Sandra de volta para Kenley, e Sandra saiu do ramo de orfanatos e entrou no ramo de cigarros em uma empresa de volta em Croydon. O novo emprego de Roger permitiu que ele viajasse, o que foi desastroso para o casal. Enquanto estava fora, Roger ficava cada vez mais paranoico e desconfiado de Sandra, chegando a acusá-la de ser desleal com ele enquanto ele estava em suas viagens. Apesar de Sandra afirmar sua inocência, Roger nunca superou isso, e o casal se divorciou. Em maio de 1974, Roger voltou a morar com os pais e Sandra foi obrigada a procurar mais uma vez trabalho como babá. Uma agência doméstica de Belgrávia, no centro de Londres, registrou os contatos de Sandra em seus livros e sua ajuda foi solicitada. O primeiro pedido foi de um casal de idosos do bairro Belgrave. Sandra se destacou em sua função e logo recebeu um aviso de John Bingham, 7º Conde de Lucan, de que seus serviços eram desejados em sua residência particular. John, mais conhecido como Lord Lucan, tinha 3 filhos e sua esposa precisava de ajuda para cuidar deles durante as manhãs e noites. Sandra conseguiu encaixar isso em sua agenda e rapidamente ficou bem familiarizada tanto com Lord quanto com Lady Lucan e seus filhos. No entanto, essas gentilezas duraram pouco. Em um ataque chocante, Sandra foi espancada até a morte com um cano de chumbo, supostamente pelo próprio Lord Lucan, na noite de 7 de novembro de 1974 em Belgrávia, Londres, Inglaterra. Na quarta-feira, 6 de novembro de 1974, Sandra Rivet passa uma noite fora com seu então namorado, John Hankins. O casal normalmente se encontrava às quintas-feiras porque era a folga da Sandra, mas dessa vez precisaram remarcar. Fora a alteração no horário, o restante segue como planejado e Sandra volta para casa sem ser incomodada. A normalidade continua no dia seguinte, na quinta-feira, 7 de novembro de 1974, enquanto Sandra realiza suas tarefas habituais como babá. Na residência dos Lucan, na Lower Belgrave Street, em Londres, Inglaterra, o dia se transforma em noite e tudo parece estar bem entre Sandra e a família Lucan. Às 20 horas daquela mesma noite, Sandra liga para seu namorado, João, no telefone da casa dos Lucan, durante uma breve pausa em suas responsabilidades de trabalho. Entre 20h30 e 20h50, Sandra coloca as 2 crianças mais novas da família Lucan para dormir nos quartos do andar de cima da casa, por volta das 20h55. Sandra procura Lady Lucan, antes chamada Verônica Maria Duncan. Ela encontra Verônica e a convida para um chá. Lady Lucan concorda e Sandra vai para a cozinha. Quando Sandra chega à cozinha, localizada no porão da casa, ela nem consegue encher a chaleira, pois um agressor se aproxima por trás e a atinge na cabeça com um cano de chumbo enrolado. Repetindo o ataque até que Sandra seja espancada até se submeter e, eventualmente, morta no local. Assim que o pulso de Sandra para, o agressor pega seu corpo e o coloca em um saco de correspondência feito de lona. Após alguns minutos, Lady Lucan fica inquieta no andar de cima, questionando a demora do chá. Ela se levanta e desce apressada ao primeiro andar. Mais 1 minuto se passa e a dona da casa está parada no topo da escada que desce para a cozinha no porão. Ela chama por Sandra sem hesitar, mas rapidamente é atacada por trás. Enquanto Lady Lucan é atacada, ela tenta revidar. Durante a briga violenta, ela consegue morder os dedos de seu agressor antes de ser empurrada com o rosto no chão. Depois de gritar com o agressor, uma voz estranhamente familiar grita: "Cala a boca!". Lady Lucan mais tarde diria a um juiz e ao júri que essa voz soava exatamente como a voz de seu marido, o próprio Lord Lucan. Perto do fim do confronto violento, Lady Lucan consegue, por sorte, alcançar para trás e agarrar o agressor pelos testículos. Enquanto ela aperta, o homem solta a mão de sua garganta e grita de dor, desistindo da luta. É aqui que a verdade começa a ficar nebulosa. De acordo com relatos, Lady Lucan foge do agressor e encontra seu marido, Ricardo João Bingham. No entanto, é descrito como uma interação não violenta, com Lord Lucan calmamente dizendo à esposa que ele a matou, quando Lady Lucan pergunta onde estava Sandra. Em uma reviravolta bizarra, alguns relatos afirmam que Lady Lucan se oferece para ajudar João Bingham a fugir da mansão deles em Belgrávia, com a condição de que ele esperasse até que suas feridas do ataque estivessem curadas. Aparentemente, após essa conversa, Lord Lucan vai até os aposentos do andar de cima e manda a filha mais velha para a cama.
Ele leva Lady Lucan para um dos quartos e pede que ela coloque cobertores na cama para não manchar os lençóis enquanto ela se senta na cama. Lord Lucan pergunta se há algum barbitúrico, ao que Lady Lucan responde dizendo: tem alguns no banheiro. Lord Lucan vai ao banheiro buscar o remédio e molhar um pano para limpar os ferimentos de Lady Lucan. No calor do momento, Lady Lucan aproveita a tarefa de Lord Lucan como distração, salta da cama e corre escada abaixo. Lord Lucan, sem conseguir ouvir nada do banheiro, permanece alheio à fuga de sua esposa. Assim que está do lado de fora, Lady Lucan busca refúgio em um pub chamado The Plumber's Arms. É lá que ela se esconde do marido até a chegada da polícia. Enquanto isso, na casa dos Lucan, Lord Lucan finalmente percebe que sua esposa está desaparecida e não hesita em bolar seu próprio plano de fuga também. Ele deixa sua casa em Belgrávia pela última vez pouco antes das 22 h. Em algum momento, entre 22 horas e 22 horas 30, Lord Lucan chega à casa de Madeleine Floorman, na Chester Square, mãe de uma amiga da filha mais velha de Lord Lucan, Frances. Ele bate forte na porta, mas não é atendido por nenhum dos ocupantes da casa. Lá dentro, Madeleine ignora as batidas na porta, pois ela é a única pessoa presente. Após alguns minutos de espera, as batidas cessam e o telefone toca, mas só se ouvem palavras sem sentido do outro lado. Durante a ligação, Madeleine consegue entender algo sobre a porta da frente e coloca o telefone no gancho. Ela caminha até a entrada e escancara a porta da frente, para mostrar uma mancha de sangue na porta. Mais tarde, o trabalho forense classificaria a mancha de sangue como contendo dois tipos sanguíneos diferentes, grupos sanguíneos A e B, pertencentes respectivamente a Lady Lucan e Sandra Rivet. Madeleine correu de volta para dentro para usar o telefone, mas a outra linha agora estava muda. Ela imediatamente bateu o fone, pegou novamente e discou para a polícia. Então, em algum momento entre 22 horas 30 e 23 horas, Lord Lucan liga para a própria mãe e diz para ela ir até sua casa buscar as crianças. Ele diz a ela que algo terrível aconteceu na casa e que ele passou de carro por lá e viu Lady Lucan lutando com um agressor no porão e correu para dentro apenas para encontrá-la gritando. A polícia depois tenta rastrear de onde Lord Lucan ligou para a casa de Madalena e de sua mãe, mas nunca descobre. Do outro lado da cidade, Lady Lucan finalmente entra em contato com a polícia. A polícia informa a ela que eles arrombaram a casa, mas Lord Lucan não foi encontrado em lugar nenhum. Eles encontram o corpo de Sandra Rivet ainda no saco de correspondência no andar de baixo. Lady Lucan é colocada em uma ambulância e levada rapidamente ao Hospital St. George, em Tooting, Londres. Seu marido, por outro lado, dirige seu Ford Corsair até a casa de Ian e Susan Maxwell Scott, amigos de Lord Lucan. Ela fica a cerca de 68 quilômetros de sua casa, na residência dos Maxwell Scott. Lord Lucan parece bastante desleixado e mal cuidado aos olhos de Susan. Ele também percebeu uma mancha escura e molhada em seu quadril. Quando Susan confronta Lucan, ele conta a ela e ao marido que viu um homem atacando sua esposa. Ao entrar para consolá-la, escorregou em uma poça de sangue. Por isso está todo bagunçado. Apesar da história bizarra ou do fato de Lucan estar com os amigos em vez de ajudar a família, nem Ian nem Susan suspeitam de Lucan por má conduta. Eles também não ligam seus rádios ou televisores naquela noite, deixando de ver as notícias e ouvir sobre todo o caso da Lady Lucan. Enquanto Lord Lucan está na casa dos Maxwell Scott, ele escreve 2 cartas endereçadas ao seu cunhado, um homem chamado Bill Shand Kidd. Uma das cartas trata do seu lado da história sobre a tentativa de homicídio contra Lady Lucan e seu medo de ser incriminado pelo ocorrido. A outra carta tratava de questões financeiras sem importância. Uma terceira carta foi recuperada depois, mas não se confirmou onde Lucan a escreveu. Esta carta trata de medos parecidos de Lord Lucan e pede a Michael Stoop que cuide de seus filhos sempre que possível. Por volta de 00h30 da sexta-feira, 8 de novembro, Lord Lucan liga novamente para sua mãe, dizendo que ligará de manhã e não falará com a polícia naquela noite, aguardando até sexta de manhã para falar com as autoridades. 45 minutos depois, à 1h15, Lord Lucan sai dirigindo da propriedade de Maxwell Scott.
Algumas horas depois, naquele mesmo dia, Roy Ransom, o superintendente-chefe de detetives responsável pela investigação, chega à residência dos Lucan, na Lower Belgrave Street. Com ele está o cirurgião da divisão, fotógrafos, cientistas forenses e oficiais subalternos. Na primeira varredura da casa, as autoridades não encontram sinais de arrombamento além da porta. Eles mesmos chutaram uma toalha ensanguentada no banheiro de Lady Lucan e encontraram muito sangue no topo da escada do porão. Naquela manhã, a polícia acha um cano ensanguentado na casa da família Lucan. Perto do cano, há porta-retratos quebrados, um corrimão de metal quebrado e várias outras paredes e superfícies danificadas na área em geral. Em seguida, as autoridades tentam localizar Lord Lucan para levá-lo para interrogatório. Primeiro, eles tentam encontrá-lo às 5 horas Eaton Row, um apartamento onde Lord Lucan morava desde 1973, quando seu casamento começou a desmoronar devido ao vício crescente em jogos de azar. Mas o apartamento em Eaton Row estava vazio. A polícia então verificou outro endereço, na 72A Elizabeth Street, onde a mãe de Lucan disse que ele às vezes ficava nesse endereço da Elizabeth Street. Os detetives encontram um terno, uma camisa, um livro grego, carteira, chaves do carro, dinheiro, carteira de motorista, passaporte de Lucan, lenços de papel e óculos. Do lado de fora havia um Mercedes-Benz azul, mas quando a polícia tentou ligá-lo, motor e bateria estavam descarregados. Após a busca detalhada na casa dos Lucan ser concluída, a polícia faz um acompanhamento com Lady Lucan, que ainda está no hospital St. George e sob forte sedação, apesar dos medicamentos. Lady Lucan consegue descrever as circunstâncias gerais do ataque, mas nunca acusa seu marido desaparecido. Nos dias seguintes, uma inspeção post-mortem no corpo de Sandra Rive é realizada sob a supervisão atenta do famoso patologista Keith Simpson. Keith descobre que Rivet foi morta antes de ser colocada no saco de correspondência de lona, e que o cano de chumbo encontrado na casa era, com certeza, a arma do crime. As autoridades também visitam o ex-marido de Sandra, Roger Rive, para entrevistá-lo. Roger fornece um álibi irrefutável, assim como outros homens ligados aos relacionamentos anteriores de Sandra na mesma época. Lady Lucan recebe alta do hospital e pode levar os filhos para casa antes de se mudar para Plymouth. Devido à postura desrespeitosa da imprensa na época, em 10 de novembro, domingo, autoridades encontraram o Ford Corsair, dirigido por Lucan, na noite em que foi visto pela última vez. O carro é encontrado na Norman Road, em New Haven, que fica a apenas 26 quilômetros de Uckfield, onde Lucan fez uma parada com o casal Maxwell Scott. O Corsair é apreendido e examinado no mesmo dia. Os investigadores acham outro pedaço de tubo de chumbo escondido no porta-malas. O tubo apresenta fita cirúrgica enrolada ao redor do cilindro, mas não há sangue. Havia também uma garrafa de vodka ao lado do tubo. Os detetives então fazem uma varredura na vizinhança e entrevistam outros moradores da comunidade. Duas testemunhas diferentes afirmam que o Corsair estava estacionado lá desde pelo menos entre as 5h e 8h da manhã do dia 8 de novembro. 10 de novembro também marca o dia em que Michael Stoop comunica à polícia sobre a terceira carta de Lord Lucan. No entanto, ele já havia jogado o envelope fora e a polícia não conseguiu rastrear de onde Lucan enviou a carta. Na terça-feira, 12 de novembro, um mandado oficial de prisão contra Richard John Bingham, 7º conde de Lucan, pelo assassinato de Sandra Rive e tentativa de assassinato de Lady Lucan, é emitido. Nas semanas seguintes, detetives enviam equipes de busca e resgate para vasculhar a região de New Haven Downs, onde acharam o carro. Eles procuram nos terrenos, no porto e em todas as outras áreas públicas, apenas para encontrar os restos mortais de um juiz que havia desaparecido anos atrás. Alguns pequenos inquéritos são realizados após a investigação imediata. O primeiro acontece em 13 de novembro, quando Roger Rive é chamado para identificar oficialmente o corpo de Sandra. O segundo acontece em 16 de junho de 1975, mais de 6 meses após o assassinato e o desaparecimento. No segundo inquérito, Lady Lucan é formalmente interrogada e revela as dificuldades que ela e o marido enfrentaram antes do ataque. Ela diz que a voz que ouviu de seu agressor era, sem dúvida, a voz de Lord Lucan, e que sua escolha de tentar ajudá-lo depois do ocorrido foi uma artimanha para facilitar sua fuga. A filha mais velha dos Lucan, Frances, foi chamada ao banco das testemunhas para contar sua versão dos acontecimentos de 7 de novembro de 1974. Frances disse que ouviu gritos e então viu sua mãe, coberta de sangue, entrar em seu quarto com Lord Lucan. Lady Lucan aparentemente mandou Frances para a cama.
Enquanto se preparava, Frances também ouviu o pai gritando pela mãe pela casa. Quando Lady Lucan não respondeu, Frances disse que Lord Lucan perguntou a ela para onde sua mãe tinha ido antes de descer as escadas e sair para sempre. A próxima testemunha é o proprietário do bar chamado Plumber's Arms, onde Lady Lucan se refugiou depois de escapar das garras de Lord Lucan, segundo o proprietário. Lady Lucan entrou correndo, gritando: meus filhos, ele matou minha babá." Era possível ouvi-la pedindo socorro e dizendo que escapou de uma tentativa de assassinato. A terceira testemunha, o patologista Keith Simpson, confirmou que Sandra morreu por traumatismo craniano causado por golpes com cano de chumbo, recuperado na casa dos Lucan, assim como os punhos do agressor. A última testemunha principal foi ninguém menos que Susan Maxwell Scott, a última pessoa a ver Lord Lucan pessoalmente. Susan conta ao juiz e ao júri sobre a aparência desleixada de Lord Lucan na noite em que ele fez uma visita inesperada. Susan também fala sobre o estado mental de Lord Lucan pouco antes de ele desaparecer, como ele estava convicto de que outro homem estava atacando Lady Lucan. A reação inicial de Lady Lucan após a fuga do agressor foi pensar que seu marido havia contratado um assassino para matá-la. Ao final do inquérito, o juiz e o júri tinham tudo o que precisavam. Às 11h45 daquele dia, o porta-voz do júri leu o veredicto de assassinato para John Bingham como culpado em todas as acusações nos 38 anos desde o assassinato de Sandra Rivet e o ataque a Lady Lucan. Lord Lucan segue desaparecido, apesar de inúmeros avistamentos e teorias já terem sido esgotadas por familiares e amigos. Ele ainda não foi identificado ou encontrado, se é que está morto. Em 1999, Lord Lucan foi oficialmente declarado morto. No entanto, o estado de óbito só foi garantido em fevereiro de 2016. Em 2017, Lady Lucan comete suicídio, apesar de nunca ter sabido o destino exato de seu ex-marido e agressor. Ainda assim, ela permanece certa, até seu último suspiro, de que ele foi quem tirou a vida de Sandra e quase tirou a dela também. Enquanto o caso de Sandra Rivet e John Bingham agora é uma investigação encerrada, até que provas concretas da morte de Lord Lucan sejam apresentadas. A chance de justiça definitiva ainda existe para as famílias Rivet e Hansby. Em um caso antigo, o suficiente para não ter evidências de DNA e tão escasso a ponto de não haver fotografias ou imagens de câmeras de segurança. As pistas mais fascinantes e incriminadoras podem ser as cartas que Lord Lucan escreveu para vários conhecidos na noite em que escapou da polícia e deixou o distrito de Belgravia, em Londres, Inglaterra, para sempre. Uma das cartas tratava dos interesses financeiros de Lord Lucan, que ele precisava resolver urgentemente, e diz o seguinte: "O leilão na Christie's será em 27 de novembro para quitar meus débitos bancários. Por favor, acerte os valores mínimos com Tom Craig. Os rendimentos vão para o Lloyds, 6 Pall Mall Counts, 59 Strand Net West, agência Bloomsbury, que também detém uma apólice de vida Equity and Law. Os outros credores podem esperar por enquanto. Sorte deles." Embora não haja muito o que tirar dessa informação, Lucan estava definitivamente mostrando suas verdadeiras intenções. No final da carta, ele basicamente está dizendo que os credores não são importantes no momento e que vale a pena deixá-los de lado se ele for embora. Chegando ao ponto de chamá-los de sortudos, a segunda carta é muito mais esclarecedora. Aqui está ela na íntegra. "Caro Bill, as circunstâncias mais horríveis surgiram esta noite, as quais descrevi brevemente para minha mãe. Quando interrompi a briga na Lower Belgrave Street e o homem foi embora, Verônica me acusou de tê-lo contratado. Levei Verônica para cima, mandei Frances para a cama e tentei limpá-la. Ela ficou quieta e, enquanto eu estava no banheiro, saiu de casa. As evidências circunstanciais contra mim são fortes, pois Verônica dirá que foi tudo obra minha. Também vou ficar quieto por um tempo, mas só me preocupo com as crianças. Se você conseguir, quero que elas morem com você. Os tutores do conde ficam na St. Martin's Lane. O Sr. Wall vai cuidar das mensalidades da escola. Verônica já demonstrou seu ódio por mim no passado e faria qualquer coisa para me ver acusado. Seria demais para Jorge e Francisco saber que o pai esteve no banco dos réus por tentativa de assassinato. Quando eles forem grandes o suficiente para entender, explique a eles sobre o sonho de paranoia e cuide deles. Sempre seu, João."
A carta é endereçada a Bill Lord, cunhado de Lucan e confidente ocasional, enquanto Lucan tenta argumentar sua inocência. Na verdade, ele faz de tudo. Ele afirma que sua esposa o acusou de contratar um matador para matá-la e que não pode ficar, pois as evidências circunstanciais o levariam à prisão. Lord Lucan afirma que as crianças não morarão com ele e que outros pagarão as mensalidades escolares. Essas afirmações não parecem de um homem inocente, mas sim de alguém vivendo isso em tempo real, aceitando o fato de que nunca mais poderá voltar. Se John Bingham fosse um homem inocente, com certeza, ele falaria com a polícia e explicaria a situação. Certamente abraçaria e consolaria seus filhos nesse momento de choque e tragédia. Com certeza ele ajudaria a polícia na busca por esse assassino não identificado. Com certeza ele faria algo, qualquer coisa, menos fugir e nunca mais olhar para trás. A terceira carta foi escrita para Michael Scoop, dono do pub St. James e do Ford Corsair, que Lord Lucan levou e abandonou em seus momentos finais. Aos olhos do público, a carta diz: "Meu caro Michael, tive uma noite traumática de coincidências inacreditáveis. Não vou te entediar nem te envolver, apenas dizer que, quando encontrar meus filhos, por favor, diga que me conheceu e que tudo o que me importava era eles. O fato de um advogado corrupto e um psiquiatra podre me destruírem juntos não terá importância para as crianças. Eu contei ao Bill Shankid o que realmente aconteceu, mas, a julgar pelo meu último esforço no tribunal, ninguém, muito menos um juiz de 67 anos, acreditaria. E eu não me importo mais, exceto que meus filhos devem ser protegidos. Sempre seu, João." Esta carta talvez seja a mais reveladora. Lord Lucan está convencido de que o mundo está contra ele. Culpando pessoas como um advogado desconhecido, um psiquiatra e um juiz, ele diz que não se importa mais, que só quer que seus filhos sejam cuidados e que ninguém acreditará em sua história de outra forma. As cartas falam por si mesmas, cobertas de sangue e escritas à luz de velas durante uma escapada à meia-noite. Após as ações de Bingham em novembro de 1974, vamos agora analisar as principais teorias sobre o caso de Sandra Rivet. O caso de Sandra e John Bingham é incomum para o detetive de casos arquivados, pois não são casos arquivados de fato. Sandra Rivet foi oficialmente considerada assassinada por Lord Lucan, que nunca foi encontrado após desaparecer, mas ele não é a vítima em questão. Aqui, muitos acreditam que Lord Lucan cometeu suicídio, teoria defendida por Lady Lucan e pelos detetives que lideraram a investigação. No início, o detetive-chefe, Roy Rancer, disse que, embora Lord Lucan possa ter se suicidado, isso teria acontecido fora do distrito de Belgrávia e cidades vizinhas, onde buscas e resgates foram feitos. Buscas também ocorreram mundialmente, mas nada foi encontrado. Um investigador particular que assumiu o caso em 2006 disse ter provas suficientes de que Lord Lucan deixou Londres e começou uma nova vida em outro país. No entanto, o que exatamente essas provas mostravam nunca foi revelado ao público. Se Lord Lucan não tirou a própria vida, para onde ele poderia ter fugido? A última pessoa que viu Lucan vivo tem uma teoria forte, ela mesma. Susan Maxwell Scott disse uma vez a John Pearson, famoso biógrafo que escreveu sobre o assassinato, que acreditava que Lucan realmente teve ajuda para sair do país. Provavelmente com apoio de financiadores acessíveis apenas a quem é ou já foi rico. Porém, Susan também trouxe uma reviravolta à história. Ela disse que achava que os financiadores passaram a ver Lucan como um risco grande demais para a missão de fuga. Ela achava que Lucan foi sequestrado, morto e enterrado na Suíça, onde ficavam os bancos suíços e possíveis financiadores. Susan não foi a única a chegar a essa conclusão. Jeremy Scott, um executivo de publicidade familiarizado com o caso Sandra Rivet, sugeriu que Lucan foi morto e escondido por alguém com poder e dinheiro. As ideias de Jeremy eram valiosas, pois ele tinha fortes conexões com membros do grupo Clermont. O grupo Clermont é um círculo seleto de apostadores britânicos ultra-ricos, que todos poderiam ter personalidades muito mais sombrias por trás de suas aparências inofensivas. Não se sabe se a polícia investigou essa teoria, mas pelo status de elite e aparência de riqueza de Lord Lucan, isso faz sentido. Como em outros casos de desaparecidos, os avistamentos de John multiplicaram-se quando a notícia se espalhou mundialmente. Um avistamento levou a polícia à França, outro à Colômbia, onde encontraram um empresário americano parecido com Lord Lucan.
E outro caso, em que o homem descrito pela polícia era John Stonehouse, que desapareceu como Lord Lucan, mas fingiu sua morte. Como uma forma de evitar a captura, houve também o caso do caçador de recompensas John Miller fingindo capturar Lord Lucan em 1982. Porém, as autoridades logo revelaram que o caso era uma farsa elaborada. Outro falso avistamento ocorreu em 2003, quando um ex-detetive seguiu um homem até Goa, na Índia, pensando que ele era Lord Lucan. Descobriram que haviam seguido por engano Barry Halpin, cantor folk de Merseyside, norte da Inglaterra. Em 2007, membros de uma pequena comunidade na Nova Zelândia acharam que um expatriado britânico nas ruas parecia um John Bingham envelhecido. Porém, ao encontrarem o homem em situação de rua, os repórteres logo perceberam que ele não era Lord Lucan. Muitas pessoas envolvidas na investigação oficial, assim como curiosos em geral, achavam que, se Lord Lucan conseguiu escapar e viveu para contar a história, provavelmente acabou na África do Sul ou em algum outro lugar do continente. Isso sempre foi pura especulação. A pressão sobre os investigadores para encontrar o conde na África aumentou nos anos 1980, quando os filhos de Lucan foram temporariamente levados ao Gabão. Muitos se perguntaram se isso foi intencional, para que Lord Lucan pudesse acompanhar ou até visitar seus filhos em segredo. A única outra teoria que fazia sentido nas horas após Sandra Rivet ter sido morta era que alguém havia invadido a casa dos Lucan para atacar Lady Lucan, mas a confundiu com Sandra. E então fugiu quando Lord Lucan chegou. Porém, segundo ele mesmo, não há provas suficientes para sustentar tais alegações. Tudo o que a defesa tentou argumentar no inquérito sobre a inocência de Lord Lucan tinha um contra-argumento. Embora fosse verdade que as impressões digitais de Lord Lucan não estavam presentes na cena do crime, a equipe de defesa de Lucan no inquérito não tinha explicações para isso. Ele tinha um segundo pedaço de tubo de chumbo no porta-malas do carro. O tubo de chumbo no carro tinha uma aparência semelhante ao que foi usado para assassinar Sandra. Embora os cientistas forenses não pudessem afirmar com certeza que ambos os pedaços vieram do mesmo tubo. Eles disseram que era muito provável que tanto os tubos quanto a fita cirúrgica enrolada neles fossem do mesmo lote de materiais. Além disso, as manchas de sangue no Ford Corsair foram testadas e pertenciam ao grupo sanguíneo AB. Lembre-se, o sangue encontrado na cena do crime era dos grupos sanguíneos A e B, mas era possível que a mancha no Corsair fosse uma combinação das duas fontes de sangue separadas, de Lady Lucan e Sandra Rivet. A defesa também não soube responder aos depoimentos das testemunhas sobre o desejo quase secreto de Lucan de matar sua esposa. Eles podem chamar isso de piada ou coincidência, mas, na verdade, não parece nada além de um prenúncio de assassinato. Também não havia uma única evidência, além das cartas de Lucan, que levasse os investigadores a acreditar que havia um segundo homem na propriedade de Lucan em 7 de novembro de 1974. A polícia inicialmente não tinha suspeitos com a descrição ou motivos para matar Sandra. Em segundo lugar, não havia indícios de arrombamento na 46 Lower Belgrave Street. Em terceiro lugar, não havia como Lord Lucan saber que Sandra ou sua esposa estavam sendo atacadas, na cozinha, no porão. Pois só é possível ver a cozinha da rua pela pequena janela externa, a qual Lucan precisaria se abaixar bastante na calçada para acessar. Além disso, a luz da cozinha do porão não estava funcionando na época porque tinha sido desparafusada do soquete e colocada em uma cadeira na sala. Ou seja, alguém com conhecimento do interior da cozinha teria desparafusado a lâmpada para encobrir seus crimes na escuridão. Na verdade, Lady Lucan nunca sequer entrou no porão, contradizendo as próprias palavras de Lord Lucan. Mesmo que ela tivesse descido e sido atacada por um desconhecido, não teriam conseguido escapar pela porta da cozinha do porão, como Lucan disse. Na verdade, a porta estava trancada na noite do assassinato. Além disso, não havia sinais de uma fuga apressada ou qualquer coisa desse tipo no Jardim Barricade, o que fica logo do lado de fora do porão. A porta em questão, nem qualquer testemunho ocular dos vizinhos de Lucan colocaram uma figura estranha e sombria nas proximidades do número 46 da Lower Belgrave Street. A única alegação razoável que a equipe de defesa de Lord Lucan poderia usar era que, se Lucan quisesse a morte da esposa e conhecia bem a casa, por que ele mataria a babá primeiro, já que certamente perceberia que ela não era sua esposa?
É uma pergunta justa, mas existem possíveis respostas para um assassinato e fuga premeditados. Não seria surpresa ouvir que Lord Lucan matou Sandra de propósito, para criar justamente essa dúvida na mente dos investigadores, fazendo-os pensar que se a babá também foi morta, o assassino deve ser alguém que não conhecia o rosto de suas vítimas. No fim, foi apenas mais uma ideia distorcida na mente de um assassino perturbado que cometeu um crime igualmente distorcido. É perda de tempo ficar debatendo quem matou Sandra Rivette ou como ela foi assassinada. Está claro, com base nas evidências físicas e no depoimento de Lady Lucan, que seu marido é o principal e único suspeito, e que Lord Lucan fugiu após o ataque e o homicídio para escapar da polícia e evitar a punição por seu crime. Ele tinha um motivo: estava morrendo de medo de perder a pouca guarda que ainda tinha de seus filhos. Amargurado com as batalhas judiciais da esposa, a saúde mental dela em declínio e enfurecido pelo vício em jogos de azar que o atormentava. Não há dúvida de que o assassino foi Lord Lucan. Buscar justiça neste caso não é um esforço inútil. Apesar de muitos acreditarem que John Bingham provavelmente morreu, seja por suicídio ou outra causa, ainda existe a possibilidade de estar vivo, mesmo idoso. Um homem com a antiga riqueza e poder de Lucan teria as conexões para garantir o melhor atendimento médico disponível. Não importa onde ele esteja no mundo, hoje teria 88 anos. E apesar dos anos desde o assassinato, nenhum homem é velho demais para enfrentar a justiça e responder por seus crimes, enquanto Lord Lucan, o assassino, talvez nunca veja a justiça. Queremos que o foco desta história seja em Sandra Rivette, na perda que sua família sofreu e em quem ela era como pessoa. Sandra foi uma sobrevivente corajosa de relacionamentos violentos e de uma luta contra a depressão e a ansiedade. Ela passou parte da vida vendo o mundo através da janela gradeada de um hospital. Ela não merecia deixar a Terra justamente quando estava começando a encontrar seu verdadeiro eu. Sandra também era descaradamente compassiva. Ela aceitava trabalho onde pudesse servir aos outros, especialmente aos idosos e aos jovens. Ela ouvia as histórias dos idosos de quem cuidava, enquanto transmitia sabedoria às crianças que protegia. Infelizmente, Sandra enfrentava sua própria escuridão. Ela tinha um azar infinito quando se tratava de encontrar o romance e nunca conseguia escapar totalmente do lado menos bonito do amor. Talvez ela enfim tivesse achado isso no número 46 da rua Lower Belgrave. Com 3 filhos, ela criou tanto carinho por eles, se não fosse pela fúria ardente e o ciúme incontrolável do pai deles. É nosso dever lembrar de Sandra como ela era. E não pensar só em um corpo em um saco de lona, mas em uma mulher cheia de promessas e força, escrevendo sua própria história com um final feliz. Apesar de ter sobrevivido a uma vida de tragédias, Sandra Rivette merecia viver e é assim que ela será lembrada. Aqui é o Detetive de Casos Arquivados,